Saudações, nobres estudantes. Meu nome é Capitão Gondim, ministro aulas de Física e de Matemática. Temos um tema muito importante a tratar sobre a física clássica, que é o campo gravitacional. Por que você cai no chão quando pula em vez de flutuar no espaço? Por que as coisas caem quando você as joga ou deixa cair? A resposta é a gravidade, uma força invisível que puxa os objetos uns para os outros. A gravidade da Terra é o que o mantém no chão e o que faz as coisas caírem. Podemos pensar na gravidade como uma força invisível que une duas massas. Quando falamos de massa, estamos falando da quantidade de matéria em uma substância. E densidade é uma medida de quanta massa está concentrada em um determinado espaço, que vamos chamar de volume. Assim, densidade é igual a massa pelo volume. Sir Isaac Newton descobriu que, à medida que a massa de um objeto aumenta, a atração gravitacional desse objeto também aumenta. Por exemplo, um recipiente cheio de material mais denso, como a rocha de granito, tem mais massa e, portanto, mais atração gravitacional do que o próprio recipiente de água. Esta é uma animação da gravidade, onde o físico Albert Einstein a descreveu como uma curva no espaço que envolve um objeto, como uma estrela ou um planeta. Se outro objeto estiver próximo, ele será puxado para dentro da curva. Gravidade. A gravidade é muito importante para nós. Não poderíamos viver na Terra sem ela. A gravidade do Sol mantém a Terra em órbita ao seu redor, mantendo-nos a uma distância confortável para aproveitar a luz e o calor do Sol. Ele mantém nossa atmosfera e o ar que precisamos respirar. A gravidade é o que mantém o nosso mundo unido. No entanto, a gravidade não é a mesma em todos os lugares da Terra. Ela é ligeiramente mais forte em locais com mais massa subterrânea do que em locais com menos massa. Ela também é conhecida como gravitação, que é a atração de todas as entidades com energia ou massa, como galáxias, estrelas, planetas, luzes e etc. A atração gravitacional da massa gasosa do universo fez com que ela se aglutinasse e criasse estrelas, que foram agrupadas em galáxias. Intensidade do campo gravitacional. O campo gravitacional é uma região do espaço ao redor de um objeto massivo onde outros objetos com massa são afetados pela força da gravidade F deste objeto. Temos em um ponto X um objeto de massa M1 que sofre a ação de uma força da gravidade F1. Temos em outro ponto um objeto de massa M2 que sofre a ação de outra força gravitacional F2. Então podemos dizer que F1 dividido por M1 é igual a F2 dividido por M2, ou seja, existe uma constante que nós vamos chamar de campo gravitacional G, que tem direção e sentido iguais em todos esses pontos. A intensidade, nós vamos dizer que campo gravitacional G é igual a força da gravidade dividido por M, cuja a unidade no sistema internacional é Newton por quilo. Nesse caso, vamos concluir que o campo gravitacional é igual à força da gravidade F dividido pela massa. Como calcular a aceleração da gravidade na Terra? A aceleração gravitacional na Terra é feita por meio da lei da gravitação universal apresentada pelo físico inglês Sir Isaac Newton e pode ser calculada com base na expressão matemática a seguir, onde a aceleração gravitacional G é igual à constante gravitacional universal
vezes a massa da Terra dividido pelo raio médio ao quadrado. Com esta fórmula, utilizaremos a massa da Terra, m, que é igual a 5,972 vezes 10 a 24 kg, e o seu raio médio, que equivale a 6.371 km, ou 6,371 vezes 10 a sexta metros, e a constante de gravitação universal G, que vale 6,674 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos divididos por quilo vezes segundo ao quadrado, para estimarmos a sua gravidade. Assim, a aceleração gravitacional G na Terra é igual a 6,674 vezes 10 a menos 11 vezes 5,972 vezes 10 a 24 dividido por 6,371 vezes 10 a sexta, tudo elevado ao quadrado. Dessa maneira, podemos dizer que a aceleração gravitacional na Terra é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O campo gravitacional na Terra. Observemos nessa animação o planeta Terra de massa emissão e temos em um ponto X a uma altitude H, onde este ponto sofrerá uma ação de um campo gravitacional G, cuja fórmula é constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado, sendo que essa distância é a soma do raio médio da Terra mais a altitude H. Substituindo a fórmula, dizemos que o campo gravitacional nesse ponto específico X é igual a constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio médio mais a altitude H ao quadrado. Porém, a um ponto próximo à superfície da Terra, Y, haverá uma ação de um campo gravitacional G0, cuja a fórmula é campo gravitacional G0 é igual a constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pelo seu raio médio ao quadrado, sendo o valor de G0 igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.